Os FIAGROS, que são os fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, enfrentam uma queda acentuada na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Isso por causa de uma crise que atinge o AgroGalaxy. É uma empresa de insumos agrícolas que entrou com um pedido de recuperação judicial na última quarta-feira. Ontem, o AgroGalaxy anunciou um plano de reestruturação. Vamos falar então com o Miguel Daoudi desse assunto? Daoudi, porque eu quero saber uma coisa. Esse caso do AgroGalaxy acontece em meio a um cenário muito desafiador para o agro brasileiro. Qual que é o impacto disso para o crédito rural, por exemplo, na sua opinião? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa questão que está ocorrendo, né, com o FIAGRO, com os fundos, né, que são destinados a investimentos nas cadeias produtivas das agroindústrias, né? Você tem essa emissão e dessa emissão você tem os certificados, né, que são colocados por empresas que dão respaldo a esse fundo. O que ocorreu ultimamente, né? Nós tivemos um ajuste muito forte dos preços agrícolas, principalmente das commodities, uma elevação de custo e, como é um título financeiro, né, que você tem lastreado nessas atividades, eles têm um impacto muito grande da taxa de juros, que você tem a opção. Como as taxas de juros também agora no Brasil estão numa trajetória de alta, mas num passado recente, os CRAs, né, os CRs, os títulos, né, de capitalização emitidos, as empresas viram uma estratégia, né, devido à redução da sua rentabilidade em função desses fatores, de pedir recuperação judicial. Isso nós aqui no Canal Rural já no passado remoto, aqui, no passado bem perto, a gente chamou atenção para isso, né? Ele estava usando isso como um mecanismo, né, para renegociar essas dívidas. Então, esse mecanismo, né, que foi criado como forma de financiar o agronegócio brasileiro, ele começou, então, a trazer preocupações. Então, quando nós olhamos no mercado esses papéis, né, não que todos estejam contaminados, alguns, então começou a ter um reflexo, e isso é muito ruim. E precisa haver, Priscila, uma modificação nisso. O governo, né, até bem pouco tempo, qualquer um chegava, arrumava uma justificativa e emitia um certificado rural, mesmo não sendo da atividade. Agora isso foi restrito. Então, é um produto que está em evolução, mas, infelizmente, está passando por esse momento que precisa ser readequado em função da situação. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer a você o seguinte: esses certificados, né, esses fundos, eles são importantes. No entanto, você tem que entender que eles estão vinculados à lei de oferta e procura do mercado financeiro. E isso tudo acaba levando a essa volatilidade que a gente vê. Então, Priscila, este é mais um caso em que um setor de financiamento do agronegócio está sendo prejudicado no passado recente em função de recuperações judiciais que foram implementadas para adequar essas dívidas, coisa que não precisaria ser feita, e agora começa então a ter perdendo essa credibilidade, mas que com os ajustes são fáceis de você resolver. Priscila, não sei se ficou claro, é uma situação bem complexa, mas em resumo é isso. O que mais o produtor está precisando é de financiamento, de garantia, né? Coisas que ainda nem chegaram aí para muitos, né, Daoudi, que enfrentaram tantos desafios, especialmente os climáticos, né? Exatamente, Priscila. São momentos difíceis, né, que nós estamos enfrentando. Hoje está evidente, né, que os extremos climáticos
está pegando o governo desprevenido de projetos ou de medidas para mitigar esses prejuízos, e quem está no negócio está sujeito a tudo isso, Priscila. Mas o produtor rural, ele tem riscos maiores, porque o ciclo agropecuário é um ciclo muito longo, que exige que tem várias, né, variáveis, né, tem algumas variáveis que fogem do controle do produtor. Então, conviver com tudo isso exige muito pragmatismo, conhecimento, tecnologia, em que você possa conviver com tudo isso para continuar levando a agropecuária para frente. Porque o mundo, Priscila, a partir de sempre, né, vai depender de alimentos. Agora, muito mais. E com os extremos climáticos, vão se sair melhor aqueles que conseguir se equacionar diante deste cenário que está cada vez mais próximo, como você mesmo colocou. Está cada vez mais próximo e isso acaba tirando a rentabilidade do produtor. Então, o financiamento é uma dessas variáveis, né? O FIAGRO é uma dessas variáveis que você tem exatamente dentro de um conjunto de financiamentos para tocar a atividade agropecuária aí para frente. Obrigada, viu, Daúde? Excelente fim de semana para você. Até segunda. Até segunda. Um abraço.